Olá, turma. Vamos para a nossa aula de arquitetura de computadores e sistemas operacionais. Hoje nós vamos abordar alguns conceitos básicos, começando pelo conceito de processamento de dados. O que seria esse conceito de processamento de dados? Esse conceito consiste basicamente da entrada de informações de dados. Ele vai transitar pelo sistema de processamento, pelo computador em si, onde vai realizar processamento de dados. Esses dados vão ser trabalhados, processados de alguma forma, filtrados, armazenados, vão ser processados em si e vai produzir uma saída de informações. Então, toda vez que a gente falar em processamento de dados, nós temos entrada, nós temos o trabalho, o processamento propriamente dito e a saída de dados, eventualmente retornando feedback para a entrada de dados. Seguindo o nosso cronograma aqui, o nosso roteiro de aula, nós temos aqui algumas gerações, um histórico só para a gente conhecer o histórico dos computadores em si, como surgiu desde do seu início. Então a gente tem aqui uma classificação de geração 0, onde a gente tem em 1642 a mais ou menos a 1945. Aqui a gente tem uma máquina praticamente ela é 100% mecânica, a gente vê aqui pelas engrenagens, e é uma máquina diferencial, ok? Então é o nosso primeiro exemplo lá da geração 0. No próximo, a gente tem a primeira geração de computadores, de 1945 a 1953. Esse computador é muito conhecido, ele é o ENIAC, ele é muito famoso. Ele praticamente, aqui pela foto, dá para a gente perceber, ele ocupa uma sala inteira. Então hoje a gente tem essa ideia de abrir o gabinete do computador e abrir um computador. Na verdade, nessa época nós entrávamos dentro do computador, porque ele ocupava toda a sala. Então era um dos primeiros lá, né, da primeira geração. Seguindo o nosso cronograma, nós temos a segunda geração marcada pelo surgimento do transistor. Então aqui a gente tem algumas imagens do que seria esse componente. Ele substituiu basicamente as válvulas, porque, deixa eu voltar aqui, ó, na época do ENIAC nós tínhamos válvulas que eram usadas para o processamento das informações. Essas válvulas eram muito sensíveis e tinham que ser trocadas periodicamente. Tem até um conceito que nós usamos, quase que técnico, né, que é o conceito de bug, que surgiu nessa época. Nós tínhamos os técnicos que mantinham o computador funcionando e nessa época a máquina estava dando muita falha e no final do expediente eles deixavam a máquina funcionando e no outro dia ela estava com problema. Então um dos técnicos chegava e falava, queimou a válvula, vamos trocar, e trocava a válvula. E depois queimava novamente, mas não tinha um motivo muito claro por que as válvulas estavam queimando. A válvula é sensível, mas não era para queimar com essa frequência toda. Até que um dos técnicos descobriu que tinha um inseto andando ali no meio dos equipamentos e ele provocava essa queima da válvula. Então um técnico virou para o outro e falou, descobriu o problema, era um bug. E esse termo ficou até hoje. Então essa é uma história, né, que lembra o termo, porque que eles usam o termo bug até hoje quando relatam um problema, ou de hardware ou de software. Vamos lá, segunda geração, transistor. A terceira geração, a gente já tem a criação de circuitos integrados, que são esses componentes pretinhos aqui, ó. A gente tem aqui uma foto de uma placa,
Então a gente já tem aqui o surgimento de circuitos integrados, classificando a terceira geração. A terceira geração de 1965 a 1980. Depois de 80 em diante, a gente tem aqui a quarta geração com um crescimento muito grande do número de transistores por circuitos. Então imagine que esses chipzinhos aqui, ó, esses circuitos integrados, eles passaram a ter uma quantidade maior de transistores dentro dele. Isso veio com o avanço da tecnologia, com a miniaturização, para a gente poder encapsular dentro de um circuito daquele. Então a gente tinha até 10 transistores dentro de um chip, depois ele passou a ter de 11 a 100, depois de 100 a 9.999, 10.000 a 100.000, depois de 100.000 a 1 milhão, né? E acima de 1 milhão aí de transistores, uma coisa absurdamente grande comparado à geração anterior. A quinta geração, marcada aqui o início do ano de 2018, é provável que a quinta geração seja marcada pela conectividade entre os computadores. Então a gente fala que provavelmente o que vai marcar essa época é justamente a conexão. Eu acho que hoje, nos tempos atuais, isso já está muito claro. Hoje em dia tudo é conectado. Um evento que a gente passa na rua, por exemplo, a gente pode praticamente instantâneo informar ou até transmitir para o outro lado do mundo. Então essa conectividade ela está presente, já foi consolidada. Então nós ouvimos muito falar em Big Data, internet das coisas, cidades inteligentes, compartilhamento e armazenamento em nuvem. Isso tudo já é presente, muito marcante. Por quê? Porque iniciou em 2018 e já vem a cada dia, a cada ano, consolidando esses conceitos, essas tecnologias. E arrisco a classificar a sexta geração a partir de 2022, com o surgimento do ChatGPT, da OpenAI, que eu acho que foi um marco. Não que, vamos deixar bem claro, não que a inteligência artificial surgiu em 2022. O estudo de inteligência artificial é muito mais antigo do que isso. Mas o que marca uma geração? É o uso massivo das tecnologias. Se a gente voltar aqui, na quinta geração, mais ou menos em 2018, pode ser um pouquinho antes, já tinham pesquisas, com certeza, mas em 2018 em diante é praticamente massivo o uso de internet das coisas. Quando a gente fala internet das coisas, automatização de residências, cidades inteligentes, movimento de armazenamento em nuvem, cloud, a gente usar os sistemas. Hoje a gente já tem editores de texto rodando online, então 100% na nuvem, e isso foi marcado em 2018. E a gente tem aqui um marco de 2022 para cá, a explosão da inteligência artificial. A geração de computadores baseados na IA refere-se ao desenvolvimento e utilização de sistemas de computação que incorporam técnicas de inteligência artificial que já existiam, de IA, para realizar tarefas de forma autônoma ou semi-autônoma. Maravilha? Então agora a gente já está acompanhando, vivendo isso na pele, a IA, e a gente vai acompanhar o crescimento que estamos vivendo agora da inteligência artificial. Seguindo aqui, o próximo slide, a gente vai consolidar dois conceitos muito básicos, que é o conceito de hardware e software. Então a gente tem hardware, tudo que for físico, tangível,
o processador, placa-mãe, fonte. Deixa eu pegar meu lápis aqui, ó. Processador, placa-mãe, fonte de energia, HD, memória RAM, placa de vídeo, GPU, tudo isso são hardwares. A memória RAM, isso tudo é hardware. E a gente tem o software. Os softwares já são os programas. Todo hardware, isso tudo que a gente falou, precisa de um software para gerenciar, para fazer com que o hardware funcione e desempenhe a sua função. Então a gente possui os softwares. Aqui um exemplo de um software embutido, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de firmware. É um software que está embutido dentro da placa-mãe, que é a BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, o Basic Input Output System, que é um sistema que fica dentro de um chip na placa-mãe, que faz os testes básicos do computador, como teste de memória RAM, teste de HD, reconhecimento de HD, reconhecimento de teclado, para inicializar a máquina. Então ele faz os testes básicos de entrada, input e de saída, output system, do sistema. Então ele é um exemplo de software que está embutido dentro do hardware. O software que já vem embutido, já vem de fábrica dentro do hardware, nós chamamos de firmware. E para fechar a nossa aula, nós temos aqui a arquitetura básica, a arquitetura mais conhecida do computador, que é os dispositivos de entrada. Vamos citar alguns dispositivos de entrada. O que são dispositivos de entrada? Teclado, mouse, uma tela touchscreen, sensível ao toque, a tela sensível ao toque, ela vai servir tanto de entrada como saída. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Mas a tela touchscreen, a gente toca na tela e manda informação para dentro dela. São dispositivos de entrada, através do qual eu uso para mandar informação para dentro do computador. Nós temos aqui a CPU, mais profundamente dentro da CPU nós temos dois componentes aqui, são os básicos, existem N outros. Nós temos aqui a unidade de controle e a unidade lógica aritmética, a ULA. Aí a gente tem o RDM, o REM, os registradores de dados de memória, registradores de endereço de memória, o cristal. A gente tem muitos componentes dentro da CPU, mas essa daqui é a arquitetura básica, onde estão sendo citados dois. Nós temos aqui a comunicação da CPU com a memória. Essa memória é a memória RAM. Então, é a memória RAM. E depois desse processamento todo, ele é enviado o resultado para os dispositivos de saída. Quais são os dispositivos de saída? Monitor. Aí entra também, se o monitor for touch, ele entrou no dispositivo de entrada, ele foi classificado como entrada e saída. O monitor comum, que não é touchscreen, é só de saída. A gente tem também, por exemplo, a gente poderia classificar dispositivos de saída como impressora, como a caixinha de som, né? Porque nós conseguimos ter retorno de processamento através do som. O som, ele é um retorno de um processamento de informações. Ok? Então essa é a nossa arquitetura de von Neumann, que é muito conhecida na arquitetura básica, na estrutura básica do computador. Com isso, nós fechamos a nossa primeira aula. Lembro que todo o conteúdo mais detalhado está no nosso material, lá no Saga, que eu sempre recomendo a leitura para a gente poder aprofundar um pouco mais nos conhecimentos. Até a próxima aula, gente. Um abraço.